Olá, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma entrevista com o grande professor Arthur Vieira de Moraes. Professor, é um grande prazer fazer essa entrevista. Boa noite e muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Boa noite, Ricardo. O prazer é meu. Sempre bom falar de fundo imobiliário e falar com mais pessoas. Geralmente falo lá de um outro nome no programa e eu sempre digo, mas tem muito mais gente fazendo conteúdo bacana e relevante sobre fundo imobiliário. Então, é um prazer falar com você e contribuir um pouco com o seu canal, que também fala muito de fundo imobiliário. Muito obrigado. Então, professor, o tema dessa live vão ser perguntas polêmicas sobre fundos imobiliários. E eu já vou começar com uma bem frequente, né? Como você entende bastante, você é a pessoa certa para a gente perguntar. Professor, nos fundos imobiliários, preço importa? Claro que preço importa. Nos fundos imobiliários, na cerveja que a gente toma, no carro que a gente compra, preço sempre importa. Evidentemente que preço importa. Eu acho que essa ideia foi um pouco deturpada, né? Isso nasceu, se não me engano, lá no site do Baster. O Baster fala preço não importa. Também não falo por ele, não sei se é isso que ele quis dizer. Mas o que eu entendo dessa história de que preço não importa? Uma diferença muito pequena de preço não deveria importar, não deveria ser um empecilho para alguém que pretende comprar um ativo que analisou. Mas se preço importa, eu sempre uso aquele exemplo de um Corolla. Todo mundo sabe que é um Corolla, é um carro que todo mundo acha que é bom e tal. Falou, eu tenho um Corolla para vender por R$ 250 mil. Quem quiser comprar, me procura, R$ 250 mil, o negócio está feito. Até hoje, ninguém me ligou querendo comprar o meu Corolla por R$ 250 mil. Não sei por quê. Mas isso mostra que preço importa. O Corolla é um bom carro. E por R$ 250 mil, ele continua sendo um bom carro, mas ele deixa de ser um bom negócio. Então, o preço importa, certo? Um fundo imobiliário, aquele que você analisou e é aquilo que se adequa ao seu perfil, é o fundo que você quer comprar. Ele não fica nem melhor nem pior em termos de qualidade, de gestão da carteira e tudo mais, de acordo com o preço. Mas ele pode deixar de se tornar um bom negócio se você pagar um preço muito elevado por ele. Então, o que eu entendo dessa ideia que acabou se disseminando aí de que preço não importa, né? Pensa o seguinte, você quer comprar um fundo, você analisou e as cotas dele estão lá por volta de R$ 150. Aí você entra no seu home broker e tem compra a R$ 150 e venda a 150,20. Isso não importa, sabe? Entre 150 e 150,20, essa diferença de 20 centavos, isso aí no longo prazo vai ser pouquíssimo importante. Então é isso que eu entendo quando as pessoas falam desse papo de que preço não importa, que uma diferença muito pequena de preço não importa. Agora, se analisou o fundo, R$ 150 é um preço interessante, mas ele está sendo negociado a 200, é evidente que o preço importa. Não vai valer a pena pagar todo esse ágio sobre um ativo, seja lá qual for. Entendi. Então, o preço importa, né? Se Sim. preço não importa, eu vou vender todas as minhas cotas pelo dobro do preço, você coloca para vender, mas não fecha a oferta, né? Você pode colocar a ordem de venda a qualquer preço, mas ela não vai fechar. Não é assim que o mercado funciona. Você acha que essa ideia de preço importa, ela parte da preposição de que o mercado é racional? Olha, na teoria de finanças, toda parte da preposição de que o mercado é racional, né? A gente sabe que não é. O mercado é feito por mim, por você, pelas pessoas que participam e não somos pessoas racionais, sejam como investidores, como consumidores, nós não somos racionais. Mas também a gente tem que pensar que se você vai desenvolver uma teoria, você tem que ter premissas. E se a gente partir da premissa da irracionalidade, eu não tenho como desenvolver uma teoria, concorda? Todo mundo pensa de determinada forma, ou cada um pensa de um jeito diferente. Eu não tenho, se eu achar que todo mundo pensa de um jeito diferente, eu não tenho como seguir uma linha ou tentar adotar uma teoria. Então, a ideia da racionalidade, eu até entendo que seja uma linha necessária de seguir para você ter uma teoria e tentar levar isso adiante. Mas as pessoas não são racionais, os mercados também não. Entendi. Bom, essa vai ser uma entrevista bem interessante, que eu imagino que quando você vai fazer alguma entrevista lá no seu programa,
Assim como o mercado, um acha que está na hora de comprar e o outro acha que está na hora de vender, às vezes até numa entrevista alguém fala alguma coisa, você respeita a opinião da pessoa, mas às vezes Sim, você pode pensar um pouco diferente, né? Então esse vídeo vai ser para saber a opinião do Arthur mesmo. legal. Agora, Mas é, pode falar. e é isso aí, eu estou lá, eu sempre falo que aquele é o programa Fundos Imobiliários, né, não é o meu programa e tal, e lá eu estou no papel mesmo de perguntar, eu não estou lá tanto para falar, então eu procuro dar total espaço para quem vai participar e respeitar a opinião. Às vezes eu posso até discordar e expressar que eu discordo, mas com respeito, não querendo competir, não querendo achar que sei mais ou sei menos, porque não sei nem mais nem menos do que ninguém. Mas lá no programa o espaço é de quem é convidado. Até porque eu posso fechar a agenda e se eu quiser fazer um programa só eu, em primeira pessoa. Então, se eu recebi um convidado, alguém dedicou tempo da sua agenda para ir lá, às vezes vem gente de fora de São Paulo, eu estou lá para ouvi-lo, né, não para ficar falando. E é justamente por isso que o seu programa é tão bom, né? Eu não perco. Agora, uma próxima pergunta polêmica. Valor patrimonial, olhar ou não olhar? Bom, eu olho, é um índice, né? Quando você fala, olhar o preço sobre o valor patrimonial, então a gente está falando de um índice, como o índice preço-lucro nas ações, ou índices de endividamento, coisas assim. Índices não contam histórias. Índices são só um mero indicativo que podem ser um atalho para você estudar mais um determinado investimento. Então, a relação do preço sobre o valor patrimonial, eu acho, sim, um índice interessante. Mas, como todo índice, ele não encerra uma análise, ele não conta história, ele só te dá um número seco. Está 1, está 1,30, está 0,70, e aí você precisa investigar os motivos. Se tiver uma discrepância, você precisa investigar os motivos dessa discrepância, né? Acho que ninguém deveria tomar decisão de investimento em cima de um único item, de um único índice, seja ele qual for, mas pode ser uma forma de repente, descartar, né? Você tem 160 fundos para estudar. Você coloca lá, por exemplo, um filtro. O que tiver acima de 1,3, eu não me interesso por comprar agora. Bom, já te ajuda a filtrar e vai sobrar menos fundos para você analisar e coisas assim. De repente, você encontra um que está 0,7. A gente sabe que o mercado não é racional, mas normalmente não fica dinheiro sobrando na mesa à toa, né? Você vai investigar, vai entender por que esse fundo está abaixo do valor patrimonial, talvez tenha um motivo fácil de entender, e aí você pode até achar, bom, eu entendi o motivo, há um risco e o mercado está exagerando nesse risco. Aí você poderia comprar. Mas simplesmente pelo índice, pelo número que resulta dessa divisão, ninguém deveria tomar decisão baseada só nisso. Mas eu acho relevante, assim, eu gosto de olhar o índice de preço sobre valor patrimonial, não serve para qualquer tipo de fundo, não faz muita diferença num fundo de shopping, na minha opinião, em que a gente não está adquirindo exatamente o imóvel, mas sim o fluxo de caixa que aquele shopping é capaz de gerar. Então, isso é o que mais se assemelha a uma ação. Quem investe em ações e olha essa relação do preço sobre o valor patrimonial, vê que é muito comum que as ações sejam negociadas 3, 5, 10, 20 vezes o seu valor patrimonial. Porque o que importa é o quanto aquela empresa é capaz de vender, gerar fluxo de caixa e, no fim das contas, gerar lucro lá na última linha, né? Num fundo imobiliário para renda, com um contrato típico ou um contrato atípico, concordo comigo que não faz diferença quanto aquela empresa locatária lucra. O que ela tem para me pagar é um valor no final do mês lá que está acertado no contrato. Então, o que eu tenho que entender, o que eu tenho lá é o imóvel, de fato, quando eu compro as cotas, eu estou comprando uma fração ideal daquele imóvel, e os contratos de locação passam e o imóvel fica. Então, na minha opinião, comprar com um ágio muito alto, com uma diferença muito grande ao valor patrimonial, significa que eu estou pagando mais caro do que deveria pagar pelo imóvel. A gente volta à sua primeira pergunta, preço importa? Sim, na minha opinião, preço importa. Eu quero saber o que eu estou comprando e quanto ele vale, se eu não quero pagar muito mais caro por aquilo. Agora, quando eu falo de um shopping center, o imóvel é só uma carona que a gente pega para participar do negócio shopping center. E quanto mais aquele shopping vender, maior vai ser a rentabilidade do fundo, maior vai ser o rendimento distribuído. Então, aí, se ele tiver 30% de ágio, 50% de ágio, 100% de ágio,
não é tão relevante, porque eu não estou comprando só uma participação no imóvel. Estou comprando a participação no imóvel e mais o fluxo de caixa que a atividade ali desenvolvida é capaz de me gerar. Então, aí, por exemplo, no caso de fundo de shopping, não é tão importante se atentar à relação do preço sobre o valor patrimonial. Mas quando você tem uma relação de contrato típico ou atípico, que não prevê participação nas vendas, né, aí eu acho importante sim. Além do setor de shoppings, tem mais algum que você acha que não é tão interessante, o valor patrimonial? Então, sempre que a gente estiver falando desse jeito de pegar uma carona, né, no faturamento do empreendimento que tem lá dentro do imóvel, você pode ter esse pensamento. Né? Então, seria, por exemplo, no caso de um hotel, pode ser que o hotel tenha um giro e gere um fluxo muito maior do que vale o imóvel em si. Só que lembra que aí o imóvel é muito relevante, esse fluxo ele oscila bastante ao longo do ano. De qualquer maneira, eu não pagaria 2, 3 vezes o valor patrimonial, seja em qualquer tipo de fundo, né? E outros, por exemplo, você vai comprar um fundo de fundos, um FOF, aí não faz o menor sentido ter uma diferença relevante, né? O que você compra ali tem que ser igual, né? 1 para 1 do que entre valor de mercado e valor patrimonial do fundo tinha que ser a mesma coisa. Então, aí, se tiver abaixo do valor patrimonial, existe até uma oportunidade mesmo de compra. E se tiver acima, não faria muito sentido, né? Você está comprando um fundo, só vai comprar cotas de outros fundos, por que aquele fundo vale mais do que os fundos que ele tem na carteira? Então, aí não faria sentido comprar. No caso dos FOFs, ele deveria custar até menos, né? Porque ele ainda tem uma taxa de administração em cima das taxas de administração dos outros fundos que compõem aquele fundo. Então, ele Exato. geralmente fica um pouquinho abaixo ainda, que seria o preço justo, digamos assim. Perfeito. Mais uma pergunta. RMG, mais ajuda ou mais atrapalha? Na minha opinião, só atrapalha. Eu entendo os motivos dela ter existido, tá, no passado. Eu comecei a dar aula de fundo imobiliário em 2012. E aí, naquela época, era muito comum o fundo ter renda mínima, e já era antes, né? O fundo do shopping Pátio Higienópolis, ele foi originado com renda mínima garantida, o Projeto Alga Branca, o Memorial Office. A gente está falando de fundos, alguns dos quase primeiros aí do mercado, né? Eles tinham renda mínima garantida. Fazia um sentido em um determinado contexto, eu entendo qual é, né? A gente é brasileiro, a gente não é acostumado a pensar muito em longo prazo, a gente quer retorno sempre de curto prazo, e é uma natureza do fundo imobiliário, aqui no Brasil, gerar a renda mensal. Então, aí, digamos que você quer construir um shopping, vou dar como exemplo o caso lá do parque, do Shopping Sulacap. Eu me lembro desse que eu participei da oferta pública da distribuição na época. Ele veio com renda mínima garantida durante a construção do shopping e depois do habite, da inauguração, acho que tinha mais 2 ou 3 anos. Qual que é a lógica por trás disso? Se eu chegar para o investidor brasileiro comum, médio, e falar, olha, invista aqui nesse fundo imobiliário, que ele vai construir um shopping, vai demorar uns 3 anos para ficar pronto, e depois demora mais 2 a 3 anos para o shopping de fato maturar e chegar na sua plenitude de atividade. Então, você investe hoje, daqui a 6 anos eu começo a te pagar rendimento. Quem é que toparia esse negócio? Pelo menos no mercado de varejo é muito difícil. Se eu fosse lá para os investidores qualificados, profissionais, ok. Mas no mercado de varejo é muito difícil captar sem ter um dinheiro pingando no mês seguinte. Por quê? Porque nós, investidores médios, queremos esse dinheiro pingando no mês seguinte. Então, aí você faz a estrutura financeira da RMG para atender esse anseio do investidor. E, por outro lado, com isso você viabiliza a construção de um shopping totalmente financiado no mercado de capitais e pulverizando risco, pulverizando retorno. Eu acho isso sensacional. Eu adoro o mercado financeiro, adoro o mercado de capitais e acho sensacional que seja possível levantar um shopping center e gerar todos os empregos e oportunidades que isso gera, sem precisar de dinheiro emprestado do banco, sem precisar de dinheiro do BNDES, tal, enfim, totalmente financiado no mercado financeiro. Então, essa engenharia da renda mínima, ela se explica por isso. Agora, isso justifica a renda mínima e o investidor deveria gostar da renda mínima?
aí eu já não concordo, entendeu? Eu preferia que ela não existisse e que as pessoas entendam o que vão fazer. Eu vou comprar um fundo que ainda não existe imóvel nenhum lá dentro, que vai ficar pronto daqui 3 anos e vai começar já a renda relevante daqui mais 2 ou 3 anos, ao todo 6 anos de prazo. Invista quem tem dinheiro, perfil, pode abrir mão de liquidez, e não invista quem quer renda mensal. E pegando como exemplo o VISC, né, que ele não tem exatamente uma renda mínima garantida, mas ele Sim. falou que se o rendimento fosse menor, ele abriria mão da taxa de administração para que o rendimento ficasse ali em pelo menos 0,60. O valor não importa, né, mas essa ideia, Sim. que não é uma renda mínima garantida, mas é quase uma mais ou menos assim, digamos. Você acha que ela também mais ajuda ou mais atrapalha? O André Bate chama de, como é que ele fala? Renda RM Gestão, né? RM Gestão, em vez de RMG. Olha, não é exatamente uma renda mínima garantida de fato, tá? O gestor está abrindo mão de uma receita ao invés de... Vamos dar um passo atrás. Para quem ainda não sabe como funciona a tal da renda mínima garantida. Na prática, você, investidor, dá dinheiro à vista para receber a prazo. Tá? Eu sempre dou esse exemplo. Imagina que eu quero captar X milhões de reais, eu vou emitir cotas, um determinado número de cotas, eu poderia emiti-las a R$88, que eu conseguiria captar exatamente o que eu preciso. Aí eu tenho a brilhante ideia. Em vez de emitir por 88, eu vou emitir por R$100. Eu ponho um ágio de R$12 aí. E prometo pagar R$1 por mês durante 12 meses de renda mínima garantida. É exatamente assim a estrutura financeira da renda mínima garantida. Então, o investidor dá dinheiro à vista para receber a prazo, na maioria das vezes, sem nenhum tipo de correção. É um péssimo negócio, ponto. Mas as pessoas ficam felizes com a renda mínima garantida. E vou falar de um outro mito. Tem gente que acha que só é ruim a renda mínima garantida no IPO. Se eu comprar em bolsa durante o período de renda mínima garantida, eu não estaria passando por isso. Sim, estou, porque o preço dele em bolsa está inflado pela existência da renda mínima garantida. O dia que ela acabar, se a renda real não tiver colada na renda mínima garantida, o preço vai desinflar imediatamente. Então, esse ágio, ele continua lá, independente de ter sido, já ter passado o IPO, ele continua no mercado secundário. Então, quem compra fundo que está pagando renda mínima garantida, está pagando à vista para receber o seu próprio dinheiro a prazo, sem nenhum tipo de correção. Se você acha esse um bom negócio, novamente eu me ponho à sua disposição. Me empreste R$12 mil, que eu te devolvo R$1.000 por mês, sem nenhum tipo de correção ao longo de 2019. Vai ser um prazer fazer negócio com você nesses termos. Você me empresta dinheiro, 12 mil à vista agora, e eu prometo que todo mês eu ponho R$1.000 de volta na sua conta. Se agora você entendeu o que é renda mínima garantida, espero que você já não dê muito mais bola para esse tipo de fundo. E vamos falar então da RM Gestão. Da gestão. É diferente. O gestor, efetivamente, ele não captou esse dinheiro na frente, ele não está usando um dinheiro sem pagar juros ou coisa assim. O que ele está fazendo é abrindo mão da taxa de gestão dele para entregar um determinado yield lá, alvo, né? Eu, sinceramente, não gosto muito também. Tá? Eu prefiro que o investidor entenda o risco que ele está tomando, entenda que leva um tempo para o mercado melhorar ou coisa assim. Acho que é diferente da renda mínima garantida, sim. Acho que alinha mais interesses do que, no caso da renda mínima garantida, não tem alinhamento de interesse. O investidor, ele fica só com a parte ruim da história. Ele dá dinheiro à vista e recebe a prazo sem pagar juros. No caso de fazer um ajuste na taxa de gestão, bom, se o fundo estiver indo bem, o gestor não precisa fazer isso. Se houver um período que o fundo vai mal, o gestor vai lá e abre mão da taxa de gestão dele. Não é o melhor dos mundos, mas acho diferente, sim. Tá? Não colocaria assim, comparando exatamente igual a renda mínima garantida e essa forma de abrir mão da taxa de gestão. Entendi. Bom, não tem como fazer um vídeo, uma entrevista com polêmica sem falar do MFI, né? A gente não vai falar daquele fundo específico, mas vamos falar sobre a taxa de ingresso. Pelo que você falou, eu acho que você também é contra. Mas qual a sua opinião sobre ela? Eu não sou contra a taxa de ingresso, ela tem várias justificativas. Eu já vi antigamente, tinha taxa de ingresso de novos cotistas e não de cotistas atuais. Eu já vi isso acontecer. Faz um pouco de sentido, né?
Você é cotista da primeira emissão, você correu todo o risco comigo, aí agora que tudo está dando certo, todo mundo quer chegar ao mesmo tempo e já sentar na janelinha. Então, o administrador fazia uma segunda emissão cobrando taxa de ingresso dos novos cotistas e não dos cotistas atuais, uma forma até de premiá-los, vamos dizer assim, né? Aí, depois de uns tempos para cá, começou a ser muito utilizado para pagar os custos da distribuição. Uma distribuição 400, né, aquela oferta pública propriamente dita, ela custa caro. Só de advogado vai de 200 a 300 mil para o cara fazer um prospecto inicial, mas tudo mais que é necessário ao longo do processo. Tem o esforço de distribuição, tem as comissões que são pagas para o distribuidor, né? Custa caro, custa dinheiro. E aí, o que virou meio que praxe nesse mercado? Vamos colocar esse custo como taxa de ingresso, assim não onera o fundo e onera assim o cotista que estiver entrando. Eu acho que faz sentido, só acho que fica meio confortável, entendeu? Ninguém precisa se preocupar muito em buscar alternativas, em baixar o custo dessa oferta, né? Já que você coloca no preço, todo mundo paga e não contesta, as ofertas parece que nunca chega uma concorrência para falar, um advogado falar, faço por 150 em vez de fazer por 300, entendeu? Porque fica muito fácil de ser pago, né? Mas eu entendo que ela funcione assim, não vejo problema nenhum. No caso do mérito, a taxa de ingresso ela estava sendo utilizada muito parecido com a renda mínima garantida, muito parecido. E, na minha opinião, com uma vantagem em relação à renda mínima garantida, que era a transparência. Já estava dito desde o começo nas emissões que aquele valor ia ser reconhecido como receita do fundo. Por ser receita do fundo, ele aparece nas demonstrações financeiras do fundo, coisa que a RMG não aparece, ela vai ficar numa conta fora do fundo imobiliário, a RMG. Enfim, como eu não gosto da renda mínima garantida, não vou defender o que o Mérito fez. Eu também não gosto de pegar dinheiro à vista e devolver a prazo, eu não gosto dessa prática, tá? Mas ele funcionava ali exatamente como uma renda mínima garantida. O que entrava como taxa de ingresso era usado para devolver para os cotistas. O que agravou um pouco a situação é que ele tinha uma taxa de performance calculada sobre a distribuição. E com essa prática de pegar a taxa de ingresso e devolver esse dinheiro como distribuição, ele conseguia ir aumentando a distribuição e com isso aumentando o que ele tinha a receber como taxa de performance. Mas é isso, não foi muito diferente do que uma renda mínima garantida, foi quase a mesma coisa que uma renda. E as pessoas as pessoas gostam, e compram lá no mercado secundário achando que se eu não entrei na oferta, não saiu dinheiro do meu bolso. Sim, saiu do mesmo jeito. A cota continua inflada no mercado secundário quando tem renda mínima garantida. Tá certo. E agora falamos sobre a tributação nos fundos imobiliários. Vai acabar com a principal vantagem? Então, eu não acho que a tributação é a parte mais importante ou a principal vantagem do fundo imobiliário. Pelo contrário. A principal vantagem é que as principais são aquelas que todo mundo conhece quando se compara com imóvel. Tem acesso a imóveis de alta qualidade, carteiras bem diversificadas, gestores profissionais, inquilinos de qualidade. Tudo isso prevalece com isenção ou sem isenção. Pode ser que um dia a isenção termine, e pode ser que seja no próximo governo ou em outros governos, tá? E o que vai acontecer se a isenção terminar? Desde que seja um processo de equalização da tributação, isento, a LCI também, a LCA também, o CRI, o CRA, todo mundo perde isenção. Cara, segue a vida normalmente, ninguém fica feliz de pagar tributo, mas sabe aquele ditado que é de remediado está? Mudou a lei, agora vai pagar tributo, tudo bem, não tem para onde fugir. Agora, se só fundo imobiliário deixa de ser tributado e todas as outras opções permanecem com isenção, aí é natural que a capital fuja dessa ineficiência e vá atrás dos outros que são isentos. Então, só isso seria, nesse caso, que seria um grande problema, se só o fundo imobiliário perdesse a isenção. É pouco provável, não faz sentido, porque isoladamente o fundo imobiliário hoje representa muito pouco em termos de arrecadação, e é mais provável que, se vier a ser tributado, seja junto com os outros ativos. E sendo tributado nesse sentido, o que aconteceria? Digamos que a alíquota é de 20%, imediatamente as cotas caem 20%. Para quê?
para que o yield permaneça igual. Eu tinha lá um fundo que eu pagava R$100 e que ele distribuía R$1, e aí agora esse R$1 é tributado em 20%. Ora, eu compro as cotas 20% mais baratas, o yield continua igual. Então, para os novos aportes e para os novos entrantes, não mudaria. O que muda para mim, para você, que já é cotista, a sua carteira iria desvalorizar, nesse meu exemplo, em 20%. Os seus novos aportes, por outro lado, começariam com 20% mais barato. Então, ao longo do tempo, isso seria equalizado. Mas não é um grande problema a tributação. E eu já falei isso recentemente, eu comecei no mercado em 1999. De lá para cá, eu vi aumentar a tributação sobre as ações, sobre a renda fixa e sobre os fundos de investimento em geral. Não é uma questão de isenção, mas aumento de uma tributação que já existia. Os mercados só prosperaram, não em função disso, mas apesar disso, os mercados só prosperaram. Então, eu não tenho nenhuma grande preocupação se um dia os fundos imobiliários vierem a ser tributados. Tá certo. E sobre IPO, né, são as ofertas iniciais, ou até quando o fundo ele resolve crescer um pouco. Entrar ou não entrar, né? Muitas pessoas são contra o mercado crescer de uma maneira geral, né? Contra os IPOs. Mas o que você acha sobre isso? A IPO precisa crescer. A IPO significa mais fundos ou fundos maiores, mais cotistas e mais liquidez. A IPO é uma consequência natural de um mercado que amadurece. Agora, entre comprar ou não comprar no IPO, tanto no secundário se é no IPO, a gente tem que comprar fundo ruim, só isso. Se é na oferta inicial de cota existe, isso não faz a menor diferença. Então, o que importa é o fundo é bom, os ativos são bons, o gestor é bom, né? É isso que interessa. E eu gosto de IPO. Eu me lembro, deve ter sido lá por 2012, 2013, eu escrevi um texto que ficou bem bacana na época. O título era Como Vovó Já Dizia. Tinha vários provérbios falando como analisar um fundo imobiliário, mas aí com provérbios. E aí, naquela época ainda tinha muito fundo monoativo e os multiativos não eram tão grandes. O maior na época era o BC Fund. E eu terminava assim, ó, quem fica parado é poste, entendeu? O fundo imobiliário, a emissão de cotas, ele é poste, ele fica parado, ele vai ficar no passado, né? Então, precisa ter aumento de capital para que os fundos cresçam, consigam reciclar a sua carteira, consigam diversificar ainda mais a sua carteira. Eu sou super a favor que os fundos grandes fiquem gigantes e, para isso, só via novas emissões de cotas, né? Agora, entrar ou não entrar não faz a menor diferença se é IPO ou se é mercado secundário. Compra fundo bom a preço bom, não compra fundo bom a preço ruim e não compra fundo ruim em hipótese alguma. Bom, pessoal, a gente teve um probleminha técnico, então vai mudar um pouco o enquadramento lá do professor Arthur, mas o vídeo continua. Bom, é bem interessante isso que ele falou sobre IPO, porque muitas pessoas preferem ficar de fora, né? Quando é IPO, já que é um pouco mais difícil de analisar no histórico. Mas, como o professor falou, a gente tem que sempre analisar assim como qualquer outro fundo. Mas aí, emendando na pergunta de IPO, tem alguns que eles são como um cheque em branco, eles ainda não têm um pipeline, ou seja, o fundo ainda não sabe, ou pelo menos ainda não foi divulgado, quais são os imóveis que ele vai comprar. E nesse caso, é mais interessante entrar, é mais difícil analisar, né, porque não vai ter um imóvel. Como fica essa questão? Bom, Ricardo, em finanças, e na verdade na vida, tá? Mas em finanças, tudo é uma relação do retorno ajustado pelo risco, né? Se você vai entrar num fundo que é cheque em branco, qual que é a expectativa de retorno desse fundo cheque em branco? É igual a um fundo que já tem histórico, já está com patrimônio consolidado? Então, aí não faz sentido. A expectativa de retorno é maior, dado que o risco é maior, então aí talvez faça sentido, de acordo com o seu perfil e com um pedaço do seu portfólio. Mas quando você dá um cheque em branco, obviamente você tem que analisar quem é esse gestor. Aí sim, o gestor tem um histórico, ele gerou resultado, ele é um cara que tem um histórico de boa governança, de falar bem com o cotista, de tratar bem o cotista e coisa assim, né?
Aí é o gestor que entra na análise. Se você não tem um patrimônio do fundo para analisar, você analisa a confiança que você tem naquele gestor ou administrador. Prometo que é a última pergunta sobre o IPO. Mas e quando é uma gestão nova? Então, mais uma vez, você tem um desconhecimento maior, isso pode te levar a um nível maior de incerteza, sua expectativa de retorno tem que ser maior. Não tem problema nenhum se você preferir não entrar e esperar o fundo começar a ser negociado. Não tem problema nenhum. Mas, de fato, não é um bicho de 7 cabeças entrar no IPO, desde que você acredite que o gestor é bom, que o patrimônio é bom e tal. Esse gestor novo, por exemplo, a 20, para muita gente foi uma gestora nova. Nova com um fundo imobiliário listado em bolsa, mas a 20 Partners é conhecidíssima e tem um histórico muito grande de gestão de recursos no Brasil. Então, talvez ele pareça novo, mas se você fizer uma busca, converse com gente do mercado, procure no Google, coisa assim, você vai encontrar que existe algum histórico sobre aquele gestor. E se ele tiver feito alguma bobagem no passado, vai aparecer também, né? A imprensa cobre, essas coisas ficam noticiadas, você encontra lá quando faz uma busca no Google. Não era um cara novo, a gestora é nova, mas é nova porque o sujeito saiu de uma gestora super conhecida e montou a dele. Ora, talvez você já tenha uma indicação de que tende a ser um bom gestor pelo que fez no passado. Enfim, não dá nunca para saber. A ausência de histórico não é necessariamente um problema. Tá? Esse histórico pode ter sido ótimo e o futuro do fundo ser ruim, o histórico poderia ter sido ruim e o fundo ser bom. E pensa no Banco Inter, esse ano foi um IPO super interessante, não tinha histórico, e só valorizou, né? Então não é um grande problema. A IPO ou o mercado secundário não tem muita diferença. O que importa é comprar coisas boas a preço bom. Partindo para o próximo assunto agora. Qual é melhor, fundo de papel ou fundo de tijolo? Os dois, não tem melhor. Tem melhor a diversificação com os dois. Parece aquela respostinha que sai pelo canto, mas não é, né? São duas coisas completamente diferentes e por serem diferentes é que faz sentido a gente ter na carteira para diversificar. O fundo de papel, ele tem uma característica super interessante, né? Porque o fundo imobiliário, ele é um ativo de renda variável e ele só investe em ativos de renda fixa, que são os papéis, os CRIs, atualmente CRI principalmente, né? Então isso é uma pimenta que eu acho interessante. O fundo de renda variável que investe em renda fixa. Então, o que ele tem de diferente? Ele não investe em imóvel, então ele não corre os riscos do mercado imobiliário. Se o aluguel vai subir ou vai cair, não importa. Se o preço dos imóveis vai subir ou vai cair, não importa. O que importa no fundo de papel? O risco de crédito, principalmente. Tá? A renda fixa é praticamente um empréstimo, o seu principal risco é o dinheiro não voltar. Risco de crédito, perceba que tem um fundo de tijolo também. Quando você aluga o seu imóvel, isso é praticamente idêntico a emprestar dinheiro para alguém. Você pegou o seu patrimônio e passou para a posse de uma outra pessoa em troca de um recebimento. Em uma operação você entrega dinheiro e recebe juros, na outra você entrega tijolo e recebe aluguel. É exatamente a mesma operação. E se o inquilino não te pagar, né, ocorreu um fato de risco de crédito. Então, o risco de crédito tem no fundo de papel, tem no fundo de tijolo. Só que no fundo de tijolo tem o problema da vacância, do mercado valorizar, desvalorizar, do aluguel subir, o aluguel cair. Isso não tem no fundo de papel, que é um fundo de renda fixa. Então, o que importa? Eles são diferentes, cabem na carteira. Se está num momento de mercado ruim, o fundo de papel se torna defensivo, justamente porque é um período que a vacância tende a aumentar, o aluguel tende a cair, e no fundo de renda fixa, né, no fundo de CRI, que são papéis de renda fixa, isso não vai acontecer. Obviamente que crises econômicas aumentam o risco de crédito daqueles papéis, aumenta o risco do cara que deve o fluxo ter um problema e não conseguir pagar, tá? Mas a flutuação do mercado imobiliário em si não se reflete no fundo de papel. E agora? A gente está entrando em 2019, as expectativas em geral são boas, a taxa de juros é baixa. O fundo de papel também não vai melhorar com a melhora da economia, ele vai permanecer na mesma condição.
Então, aí agora, se você acredita que o mercado é bom, os fundos de tijolo é que tem um upside nesse cenário. O fundo de papel, ele não sofreu com a crise, também não vai ser muito beneficiado com uma melhora, tá? Mas a melhora é uma expectativa, a gente nunca sabe. Maio de 2018 é um grande exemplo disso. Estava indo tudo muito bem, de repente vem lá uma greve que estava fora do radar das pessoas e derruba todas as cotas de fundo imobiliário e ativos em geral. Então, ter um pouco de papel na carteira é sempre bom, sempre bom. E no final de 2018, saiu a primeira emissão de LIG, Letra Imobiliária Garantida. Então, eu acredito que ao longo de 2019, esse negócio começa a ganhar corpo. E aí, esses fundos que hoje são majoritariamente concentrados em CRI, eu tenho quase certeza que eles vão passar a ter LIG também, a comprar as LIG. E aí, então, a gente vai ter fundos com uma carteira mais diversificada, com papéis de perfil diferente, com retorno diferente. Isso vai deixá-los ainda melhor, na minha opinião, maiores e melhores. Alguns profissionais do mercado, eles acreditam que fundos de papel eles são interessantes, mas não tanto para o longo prazo. Você acha que isso é verdade? Você concorda com essa afirmação? Sim, concordo, porque o que você tem lá é algo perecível, que é um ativo de renda fixa. Ele tem data para acabar, ele vai amortizando o seu patrimônio. Então, no longo prazo, nem existe, na verdade, o longo prazo para um fundo de papel, à medida que os papéis que estão lá dentro vão vencendo e o capital retornando. Evidente que se o gestor fizer uma revolvência da carteira, for adicionando novos papéis, aí o fundo vai tendo perenidade. Mas para que isso aconteça, é muito importante num fundo imobiliário, como ele não pode reter praticamente nada, ele tem que entregar tudo que ele recebe de lucro, é importante que ele faça novas emissões para poder comprar mais ativos. Mas, então, o fundo, você pode trocar de fundo a hora que quiser, e se o gestor não tiver boa mão, entender bem disso, ele vai fazendo novas emissões de cotas e vai tornando aí sim a carteira do fundo perene. O que eu acho que cria um negócio, vou usar uma palavra ruim, que é traiçoeiro, no sentido de que cria um papel de renda fixa, mas não é qualquer papel de renda fixa. O cara que é gestor de um fundo de renda fixa lá no grande banco na Faria Lima, o que ele compra? É título público. O fluxo vem de um único lugar, que é do Tesouro Nacional, que é do governo. Tá? É essa a única análise que ele tem que fazer. Agora, um CRI, cujo fluxo vem de um loteamento residencial ou que o fluxo vem de um shopping, são coisas totalmente diferentes. E que se este cara não entender de mercado imobiliário, ele não vai saber analisar se o retorno está ajustado pelo risco, porque ele não conhece o risco daquele negócio. Entende? Então, a gente fala bastante, né, de DNA imobiliário do gestor. Isto vale também para o mercado de CRI. O gestor do fundo de CRI tem que ser um cara que entende do mercado imobiliário e de vários segmentos. Se ele é um cara que te fala assim, olha, eu entendo de shopping, entendo um pouco de laje corporativa, ele deveria comprar CRI desses segmentos, do que ele sabe analisar. Então, resumindo mais ou menos o que você falou, a gente não pode ter amor a fundo de papel, é isso? Ricardo, a gente não pode ter amor a fundo nenhum, cara. A gente tem amor ao nosso patrimônio, entendeu? Não amor a ativos. Você tem um fundo que você adora, e de repente ele valoriza pra caramba e está sendo negociado a 1,5 do patrimonial, 50% de ágio. Não tenha amor ao fundo, meu amigo. Vende, coloca esse ágio no bolso e espera que ele vai cair. Tem amor ao seu patrimônio. Isso falando financeiramente, obviamente, a gente tem que ter amor pela nossa família, pelos nossos amigos, essas coisas. Mas não se apegue a um fundo. Eu adoro esse fundo. Nossa, eu adoro o seu patrimônio. E aí, se o fundo é de papel, se é de tijolo, tanto faz. As pessoas, muita gente não vende fundo imobiliário, eu não concordo com isso, tem que vender. Pensa no seu carro, seu carro tem um preço tabela. Se alguém te oferecer 50% acima do preço tabela, você vai falar o quê? Não, eu amo meu carro, não vou vender? Cara, vende e compra outro quando o preço baixar. A mesma coisa com o fundo imobiliário. Vende, se estiver caro, vende. Tá certo. Então, é interessante isso, né? Tem muitas pessoas, como você falou, que elas não gostam de vender, né? Elas só vai acumulando. Quando sobe, a pessoa acredita, não, se subiu muito é porque o mercado está achando que aquilo vai melhorar muito ou qualquer outra coisa parecida. Mas, como a gente falou antes, o mercado não é racional, né? Então, se você pode garantir um pouco de dinheiro, é melhor, né?
Venda uma parte, não precisa vender tudo, vende uma parte, vende aos poucos, né? Quem fez lá o curso online do Infolane deve se lembrar que tem uma parte lá de uma aula em que eu mostro um gráfico de um fundo e quanto que ele estava em relação ao valor patrimonial, quando ele estava com um ágio muito grande, e quando ele, depois de um ano e meio mais ou menos, ele saiu de 1,5, né, de 1,5, ou seja, 50% de ágio sobre o patrimonial, para 0,7, 30% de deságio sobre o patrimonial. Dinheiro não aceita desaforos, os mercados se regulam. Agora, entre 1 e 1,5, ele foi negociado a 1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,30. A gente não vai acertar a hora certa de vender. Pode vender numa parte, pode vender aos poucos, mas se estiver muito caro, na minha opinião, tem que vender. Eu, pelo menos, vendo, não tenho dó, né? Vendo, troco por outro fundo, ou deixo numa renda fixa pós-fixada, esperando uma oportunidade de voltar. E a oportunidade acontece. Não tem mágica, não tem mágica. Entendi. E falando ainda sobre fundo de papel e fundo de tijolo, na sua opinião, quanto, é claro que é uma questão pessoal, mas assim, pegando em linhas gerais, quanto o investidor deveria dividir? Você acha que ter a carteira metade tijolo, metade papel é mais interessante? Ou mais tijolo, mais papel? Ou é só uma questão pessoal mesmo e não tem como uma regra geral, digamos assim? Não tem uma regra geral, mas eu acho que se a gente entende que o fundo de papel ele é mais defensivo, então eu vou carregar mais em fundo de papel nos momentos em que eu vejo que uma crise se avizinha ou que estou passando por uma crise. Quem já está um pouco mais de tempo no mercado, atravessou de 2015 até 2017, né, que foi um período bem ruim para o mercado de fundo imobiliário, atravessou melhor se tivesse mais carregado em fundo de papel e em fundo de agências. Ou seja, fundos, no caso do agência, é um fundo de tijolo que tem um contrato atípico e com um bom pagador lá, né, com risco de crédito baixo. Agora, se o mercado vira e você acredita que as coisas vão melhorar, o fundo de papel não vai melhorar por causa da melhora da economia, nem o fundo de agência vai melhorar o aluguel. Então, aí você poderia reduzir a sua exposição a esses fundos, na minha opinião, nunca zerar, tá? Mas reduzir a sua exposição a esses fundos e aumentar a sua exposição àqueles fundos que você acredita que vão melhorar com o próximo cenário econômico. Por que eu falo nunca zerar? Porque a gente não sabe do cenário. E quando você planeja investimentos, na verdade, você planeja com cenários, né? O que eu acredito que vai acontecer para os próximos anos? Você parte de um cenário base, e aí você tem que ter também um cenário melhor do que o seu cenário base, que seria o cenário otimista, e um cenário pior, um cenário pessimista. Por quê? De fato, a gente não sabe qual vai ser o cenário que vai se desenrolar, mas se você já planejou isso, você acelera a velocidade da sua resposta, ok? Então, você estava imaginando um cenário base e o que tem acontecido, que está se desenrolando, é um cenário pior. O PIB não cresceu, o desemprego continua ruim, aumentando. Tá? O que você vai fazer? Eu já tinha planejado isso, eu vou responder rapidamente. Eu vou sair dos fundos de tijolo, dos fundos de shopping, vou diminuir a exposição a eles e vou lá para os fundos defensivos. Olha, a coisa está melhor do que o planejado. Então, eu posso reduzir ainda mais a minha exposição a fundo de papel e aumentar dos fundos de tijolo. Né? Por isso que eu não digo de zerar. Mas, então, qual a proporção que eu tenho que ter na carteira? Aí depende do cenário que eu tô imaginando. Como praticamente é a resposta de qualquer pergunta sobre investimento, depende, né? É assim, depende do perfil da pessoa, como está o mercado, né? E sim, quais são esses fundos de tijolo e quais são esses fundos de papel, né? Também não é qualquer um. Aqui preço, na minha opinião, preço importa. A gente falou isso no começo. Tem fundos que eu acho excelentes, mas não a qualquer preço. Tá certo, com certeza deu para a gente aprender bastante. Agora, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que nunca ninguém te perguntou isso. Qual é o melhor fundo imobiliário? Não existe, né? Não existe. Existe o melhor portfólio de investimentos, não só de fundo imobiliário. Né? Eu adoro fundo imobiliário, estudo bastante, mas eu estudo todos os outros investimentos também. Né? E eu não tenho 100% de um fundo imobiliário na minha carteira. Não tenho e não terei. Eu tenho renda fixa, eu tenho ações, eu tenho fundo de investimento imobiliário. Então, o melhor é um portfólio bem diversificado, sempre. Para os que ainda acham que diversificar diminui a sua possibilidade de ganho,
Diversificar diminui o seu risco de perda e multiplica as suas possibilidades de ganho. Tá? Eu não comparo investimento com jogo de azar, de jeito nenhum, mas só para usar um exemplo didático, jogar 6 números ou 7 números na Mega Sena é a mesma coisa ou não? Com certeza não, né? O 7 você vai ter bem mais chance. Diversificar é isso. Diversificar é isso. No caso da loteria, sua chance de perder é praticamente é muito grande nos dois casos. Nos investimentos, com diversificação, você tem menos possibilidade de perder, porque, como diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, você tem no seu portfólio gente que chora e gente que vende lenço, seja lá qual for a situação, né? Mas também você multiplica a sua possibilidade de estar certo, de estar andando em bons segmentos que estão indo bem. Por mais que a gente se esforce, faça análise, ouça especialistas e tal, as coisas mudam muito rapidamente, inadvertidamente. Pode ser que aqui no Brasil dê tudo certo, com o novo governo, reforma e tudo mais, e de repente a China e os Estados Unidos começam uma próxima guerra. Vai tudo pro buraco, do mesmo jeito. Então precisa ter diversificação, seja lá qual for o seu cenário. E não só diversificar entre fundos imobiliários. Diversificar. Fundo imobiliário deveria ser um pedaço do seu portfólio, que também poderia ter renda fixa e talvez ações. Eu não digo que todo mundo precisa ter ações, acho que o fundo imobiliário já é um excelente ativo de renda variável para quem não tem um perfil mais arrojado, mas para quem tem fundo imobiliário e ações na sua parte de renda variável, e renda fixa sempre deveria fazer parte do portfólio das pessoas. Tá certo, então, Arthur. Bom, queria agradecer mais uma vez aí por você ter aceitado o meu convite, né? É uma honra fazer essa entrevista aí com você e deixar um espaço para você fazer as suas últimas considerações. Bom, eu que tenho que agradecer o espaço dado, não é sempre que eu tenho oportunidade de falar, responder as dúvidas, espero que tenha respondido, contente, não fugir das polêmicas não, essas são de fato as minhas opiniões. E dizer que eu fico muito feliz de ver cada vez mais gente falando e produzindo conteúdo sobre fundo imobiliário. Esse negócio vai crescer muito, não estou falando crescer em valor, ninguém vai ficar rico de hoje para amanhã, mas é um mercado que vai se desenvolver e vai crescer bastante. E as iniciativas como a sua, e que são replicadas em vários, né, por vários outros, são um indicativo disso, né, de pessoas que vão produzindo conteúdo e deixando tudo mais fácil para quem está começando agora. Então, obrigado mesmo pela oportunidade, parabéns pelo canal, e eu estou à disposição, de vez em quando a gente pode bater mais um papo desse. Quando tiver mais polêmica, você me avisa aí que eu apareço. Pode deixar, sempre que surgir assuntos polêmicos aí, coisa que deixa a maioria de saia justa, eu chamo você que você resolve. Tá bom, tá feito. Bom, muito obrigado novamente e uma boa noite aí para você, Arthur. Até mais. Obrigado para você que assistiu. Um grande abraço.